Não se arrependa de nada. Número 100. 100 dias juntos. E a reflexão de hoje, esse último dia que fecha essa jornada, eu posso dizer assim, de 100 dias. Esse livro aqui eu comprei no final de semana, no final do ano passado, de 2025, acho que foi ali em dezembro, entrei na livraria e vi esse livro, ninguém tinha me indicado, e aí ele dizia 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. E eu decidi que eu me comprometeria com o livro em realmente ler, para não ser alguma coisa que eu comprasse e deixasse ali esquecido. Esse livro, ele tá todo, a capa caiu, ele passou por uma enchente de chuva também, que ele quase foi perdido, ele ficou todo danificado. Mas foi uma forma que eu decidi de cumprir com a minha palavra de ter, não com a minha palavra, mas com a minha atitude de ter comprado o livro. Não faz sentido eu comprar e ficar ali na gaveta. Mas eu falei, isso também não pode ficar dentro de mim, eu quero compartilhar, quero poder falar aquilo que tá dentro. Então, eu vou me colocar a serviço, né, no YouTube para as pessoas, vou compartilhar, vou deixar os vídeos ali gravados no YouTube, vou compartilhar na meu Instagram e tal. E foi uma forma, gente, depois eu faço um vídeo só falando sobre o aprendizado do processo. E acho que tudo isso tem a ver com o tema, não se arrependa de nada, porque eu não me arrependo de ter feito isso do jeito que eu fiz, da forma que eu fiz. E qual foi essa forma? Eu falei, eu vou ficar 100 dias gravando com as pessoas, gravando todos os dias e vou colocar ele no ar. Só que eu sabia que se eu me colocasse num formato, assim, muito rígido, de horário, porque eu sou assim, né? Nossa, daí teria que postar, tipo, todos os dias às 11 horas da manhã. Ou num cenário específico. Ou eu teria que estar com uma roupa, com um cabelo, com tudo assim, sabe? Assim, um cenário todo, um monte de coisas de checklist para que fizesse dar certo. Só que a minha proposta justamente foi essa, inclusive para eu me colocar, para eu me testar gravando, para eu me testar subindo vídeo no YouTube, para eu me testar como que eu me daria num fluxo de ter que sustentar, porque 100 dias é uma sustentação porreta. Pode parecer fácil, mas você todos os dias. E aí, claro, né? Depois eu falei que eu falo, vou contar sobre o processo. Mas eu tive desvios desses 100 dias, né? E aí é isso, é a vida. Quando a gente tem que sustentar ou rotina, não significa que a gente necessariamente não vai sair nunca, mas quando eu sair, eu preciso voltar. Então eu não me arrependo. Me arrependi um pouco no meio do caminho. Lá nos 50 eu falava, caramba, por que eu me comprometi? Mas eu não me arrependo. Não me arrependo de nada. E aqui diz pra gente não se arrepender de nada. Pessoas de sucesso não se arrependem de nada. E não sei se na prática é tão fácil assim. Eu acho que a gente acaba se arrependendo. Vou falar por mim, mas... Ai, um beija-flor! Meu Deus, gente, veio aqui no meu olho. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus, eu tô impactada, gente. Eu tô impactada. Eu não sei se vocês enxergam. Ai, não, peraí. Meu Deus, gente, vocês não estão... Não, vocês não estão tendo uma noção. Gente, porque vocês não estão entendendo, assim, o quanto que o beija-flor, ele é divino na minha vida. Eu, inclusive, tá até descascando. Eu acabei de fazer uma tatuagem que tem um beija-flor aqui, porque tem toda uma história, toda uma conexão. Meu, gente, eu tô na rede. Ele veio aqui no teto. Meu Deus do céu. Obrigada a Deus. Obrigada a Deus. Obrigada. Não se arrependa de nada. Não se arrependa de nada. Não se arrependa de nada. Se você tá fazendo a coisa certa. Se você tá em verdade consigo. Se você tá investindo em autoconhecimento. Porque
estar em verdade consigo, é preciso estar investindo em autoconhecimento. Porque senão a gente tá lidando com muitas coisas que ainda são máscaras, com coisas inconscientes, com coisas falsas para nós mesmos. Então, nossa, eu fiquei até desnorteada. Deixa eu ler uma parte aqui do livro. Não se arrependa de nada. A maior lição da vida. Eu sempre faço com o tripézinho parado, mas hoje eu tô aqui na rede, tá meio balançando, né? Eu quis fazer aqui, tá um ventinho tão gostoso. Eu tô aqui, não tô em casa e tô em Minas. E aí tô deitada aqui numa rede muito gostosa. Ó, a maior lição da vida do seu avô foi que ele morreu vazio, porque conquistou tudo o que queria, sem arrependimentos. Acho que isso, junto com o ato de deixar um legado, seria o maior sinal de sucesso. Vou ler de novo. A maior lição da vida do seu avô foi que ele morreu vazio, porque conquistou tudo o que queria, sem arrependimentos. Acho que isso, junto com o ato de deixar um legado, seria o maior sinal de sucesso. Não se arrepender de nada, para mim, tem muito a ver com faz acontecer. Se você tá em verdade consigo, se você tá fazendo as coisas de uma forma honesta, vai, arrisca, não se arrepende. Esteja conectado a Deus, na direção dos seus objetivos e vai, não se arrepende. Tô falando isso pra mim, tá? Mas que talvez possa servir pra você. A gente fica muito, né, nesse lugar de avaliação com a gente mesmo, julgamento com nós mesmos, com os outros, mas se eu tô fazendo com o outro, eu preciso voltar pra mim, porque é comigo primeiro que eu tô fazendo. E aí, muitas vezes é essa autocobrança, né? Por que eu fiz isso? Por que eu não deveria ter feito isso? Por que eu não tava ali? Por que eu não isso? Por que eu não aquilo? Não se arrependa. Apesar da incrível diversidade humana no planeta, todos temos arrependimentos similares quando morremos. Uma enfermeira australiana passou anos cuidando de pacientes à beira da morte e, durante seus diálogos, explorou maiores arrependimentos dessas pessoas. E eles eram: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida sincera comigo mesmo. Olha o que eu falei, a verdade. Em vez de viver a vida que as outras pessoas esperavam de mim. Quando a gente fala ser sincero consigo e que o caminho do autoconhecimento é a única possibilidade de você ter isso, é sobre você estar em verdade com você. É sobre você viver a vida a partir daquilo que é essencial para você. Eu queria não ter trabalhado tanto. É um dos outros arrependimentos. Seria melhor se eu não tivesse reprimido as minhas emoções para manter a paz. Em vez disso, tivesse a coragem de ter sido mais honesto sobre o que eu estava sentindo. Eu gostaria de ter investido mais tempo em amizades e não ter perdido tanto contato com as pessoas no decorrer dos anos. Eu também queria ter me permitido ser mais feliz, sorrindo mais e levado a vida menos a sério. A sua missão de não ter nenhum arrependimento no fim da vida começa hoje. Um beijo no seu coração.